São 3h33 de volta ao Tarde CBN. Você pode participar com a gente. O nosso e-mail é tardecbn@cbngoiania.com.br ou ainda pelo telefone 32501124. E hoje é dia de falar então sobre concurso. Atenção você que está se preparando aí para enfrentar as provas de concurso, porque a gente vai falar justamente sobre como estudar com eficiência. Geralmente os editais exigem uma vasta, né, lista, tem uma vasta lista de conteúdos, né, coisa para descabelar mesmo o candidato. E aí fica difícil estudar, né, com excelência. Ficou interessado, né, no assunto? Então vamos falar com a Letícia Nobre, que é coach especialista em concurso. Boa tarde, Letícia. Boa tarde todo mundo. Espero que estejam vindo bem da semana passada para cá. Estamos aqui para conversar mais de concurso. Espero que tenham estudado muito na semana passada e comido menos ovo de Páscoa, né, Letícia? O chocolate dá aquele gás também, então não é tão ruim, né? Não Só é o tão exagero ruim, que é sempre preocupante. Muito bem. Ô, Letícia, eu começo perguntando para você o seguinte, então. Tem alguma maneira, geralmente a gente pega o edital do concurso, né, que você já falou aqui que é preciso bater o edital, olhar direitinho o que está dizendo o edital, né? E tem uma vasta lista de conteúdos ali para você estudar. Como é que o candidato ele pode estudar de uma maneira eficiente e conseguir bater ali todos os conteúdos do edital? Pois é, olha só. O edital ele realmente é muito extenso e eles estão selecionando os melhores candidatos a partir do conhecimento dessa lista gigantesca que você falou. E é claro que você tem que ler todo o edital, todas as regras, saber quais são as matérias que têm maior peso, então tem uma maior pontuação que outras, isso já faz diferença para selecionar. Tem peso 1, peso 2, né? Às vezes 3, tem regras diferentes, né? Às vezes o conhecimento específico normalmente pesa mais do que o básico, mas português pesa mais do que direito. E muitas vezes, se você não atinge uma determinada pontuação no que é básico, você nem conta, né, o conhecimento específico. Exato. E também para questão de empate. Quando existe empate, o conhecimento específico, quem tirou maior nota acaba tendo privilégio. E no caso que você disse a respeito de pontos de corte, pode acontecer de você fazer a prova, ter uma pontuação muito boa, mas de uma determinada matéria ou grupo de matéria você não ter uma nota suficiente e ser desclassificado por isso. Por isso que eu bato e vou ficar aqui falando todas as vezes. Leia o edital inteirinho. Eu sei, não é justo, é um texto super difícil, chato, mas é um mal necessário. Muito Realmente. bem. E aí, então, como é que a pessoa faz? Geralmente, nós estamos comentando aqui que é muita coisa, né? É um conteúdo grande. Não dá tempo. Muitas vezes, quando sai o edital, se a pessoa não vem se preparando com uma certa antecedência, não dá tempo dele estudar tudo. Como é que ele faz? O que é que ele prioriza? Essa é a grande questão, né, Bernadette? Tem que estudar com antecedência. Justamente porque é muita coisa para aprender. Eu entendo que o concurso público, por mais que a gente fale e saiba que é a maneira mais isonômica de seleção, ele tem a sua injustiça porque a quantidade de conteúdo exigiria assim, umas 3 graduações no processo natural de aprendizado. Mas como isso não é possível, a gente sabe, mas dentro das regras do jogo, o que é necessário ser feito é que você possa primeiro focar nos conhecimentos básicos, porque aí você abrange mais concursos, inclusive, e às vezes você nem sabe exatamente qual concurso quer ir e tal, e depois você vai para o lado dos conhecimentos específicos. Mas eu não posso focar naquilo que eu tenho mais facilidade? Ou isso é uma armadilha? Eu acabo me dando mal? Você vai ter que estudar o que você tem mais facilidade e o que você tem dificuldade, não tem como fugir. Aquelas matérias que você ama e que você odeia vão ter que ter tratamento igual. Não tem alternativa. Por isso que a minha sugestão normalmente se você está começando ou se você começou de um jeito meio desengonçado, reveja tudo, estuda as matérias básicas, começa sempre, estuda teoria, faz exercício, muitos exercícios. E controla os resultados. Tem gente que só vai na teoria, né? Na hora do exercício lá, depois eu faço. E nem faz exercício e nem corrige para saber se está indo bem ou mal. Aí vai descobrir lá na hora da prova, já viu a bomba, né? Então, faz isso. Aí você vai observando que você vai acertando mais e tal, vai catalogando esses resultados. Partiu para os conhecimentos específicos, depois você tiver, assim, pelo menos 70% do edital cumprido em termos de conteúdo e de acerto de questões.
e depois você passa para um outro ciclo de matérias. Uhum. Então, à medida que as matérias básicas vão acabando, você vai incluindo as matérias específicas. E aí, reforço mais uma vez, não espere edital. Só se você quiser usar esse edital para o outro concurso que vier na sequência. Porque, do contrário, não dá tempo e você não tem como ter certeza. Existem técnicas de como selecionar os conteúdos que mais caem, existem estatísticas disso. Até alguns sites de questões fazem isso. Dá aquele levantamento do percentual dos assuntos que mais caem. Ainda assim, de um dia para o outro, as bancas podem mudar de ideia. E aí, todo esse estudo estatístico vai por água abaixo. O interessante é tentar, pelo menos, cumprir aquele conteúdo que está ali no edital. Você chegar ao fim do seu estudo e falar assim, bom, eu vi tudo que estava ali. Não confiante só nessa questão estatística. Cai mais isso, cai mais aquilo, a banca tal exige isso, exige aquilo. Não. Na realidade, além de ver o que está sendo cobrado, porque qualquer coisa pode cair, você ainda precisa estar com aquilo fixo na memória e sabendo responder as questões do assunto. Por isso que você falou da importância do exercício. Demais. Muitos inacabáveis exercícios simulados. Tá? Você tem muitos recursos, provas anteriores, sites organizados com isso. Troca exercício com os colegas que a gente estiver estudando também, porque do contrário fica difícil. Você precisa aprender o conteúdo e aprender como é que a banca cobra. Agora, Letícia, me fala uma coisa. Eu só mudo para uma outra disciplina se eu realmente tiver fixado aquele conteúdo. Se eu aprendi mais ou menos, eu posso mudar ou não? Aprendizado é cumulativo. Certo? Então, você tem que distribuir no seu dia de estudo, no seu momento de estudo, no máximo 2 horas em cima de cada matéria. A gente pode até falar tem coisa que é difícil, sobre isso. Esse tal de raciocínio lógico é um negócio fora do comum. Mas é difícil, o raciocínio lógico é difícil para você. Eu nem acho tão difícil assim. Mas você me coloca um direito tributário para ver o que vai acontecer. Então, existem... primeiro, não existe matéria difícil. Para de pensar isso. Porque a partir do momento que você pensa isso, você não faz. Você vai adiar e não vai resolver. Você tem que estudar as matérias de forma paralela. Até no máximo 6, eu costumo recomendar. 6? 6 matérias. Né? Depende da sua disponibilidade. Se você tiver, 10 horas por semana, é claro que não vai dar para estudar 6 matérias. Mas se você tiver a dedicação exclusiva, porque eu nunca digo que tá só estudando, eu digo dedicação exclusiva, porque claro. Esse negócio de só estudar... você só estuda? Só estuda? Não, é um trabalhão. Aí você pode aumentar, mas nunca passe de 6 matérias. Porque aí dá tempo de você ver a teoria, de você se dedicar aos exercícios, corrigir os exercícios, identificar aquilo que não está absorvido, que você não aprendeu de fato, e voltar à teoria para fazer os ajustes e ir seguindo. É um método um pouco mais lento, porém ele é mais eficiente porque fixa o conteúdo. Muito bem, então. Só recapitulando aqui o nosso aprendizado de hoje a respeito de concurso. Só recapitulando. 2 horas, pelo menos, e estudar 6 disciplinas. 2 horas no máximo. No máximo? Em cada matéria. Então não é no mínimo 2 horas, no máximo. 2 horas cada matéria, no máximo. Eu chamo de módulo de estudo. Entre 1h30 e 2 horas. E aí você tem que fazer um intervalo de 10, 15 minutos para... Só 10 a 15, né? Não vai no shopping e volta. Depende, você pode associar a um lanche, a refeição. Não tem problema isso. Mas pelo menos esse intervalo para um outro assunto. E trocar completamente o assunto. Tipo, estuda português e na sequência estuda raciocínio lógico. Que é completamente diferente, ativa outras partes do cérebro. Muito bem. Essas foram as dicas de hoje, então, da Letícia Nobre. Nosso encontro está marcado toda quarta-feira aqui, né, Letícia? Estarei. Muito bem, para falar a respeito de concurso. Letícia, muito obrigada. Uma boa tarde para você. Obrigada, boa tarde para todo mundo. Um abraço.